Um ano de investigações. Drogas, armas, veículos e dinheiro. Muito dinheiro. A Operação Sanguessuga foi uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública, SSPAM, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e Polícia Militar, que resultou em uma força-tarefa de 300 policiais e agentes que conseguiram neutralizar uma organização criminosa na manhã desta quarta-feira. A Operação Sanguessuga tinha como foco empresas e residências dos suspeitos das investigações. 83 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos ainda nesta manhã, na capital e no município de Iranduba. 25 pessoas já foram presas, uma delas filho de um dos alvos, ao ser identificado como traficante de drogas. Outros 16 são despachantes documentalistas, um vistoriador, 7 servidores do DETRAN, um ex-servidor, 3 ex-estagiários e um estagiário. No total, com os suspeitos foram apreendidos R$100 mil em espécie, 15 veículos, 2 armas de fogo, 3 simulacros de arma de fogo, 3 quilos de entorpecentes, mais de 30 computadores e documentos, 700 doses de LSD, que equivalem a R$49 mil, além de 50 balas de êxtase. Essas pessoas atuavam há muito tempo no estado, há bastante tempo, então é possível que em algum momento elas tenham respondido por algum outro crime dessa natureza, mas não foi feita uma investigação à época para desarticular a quadrilha, então eles permaneciam atuando sem um bloqueio, nenhuma falha, continuariam na atividade delituosa. Essa operação só foi feita em Manaus e Iranduba, né? Porque inclusive houve o deslocamento dessa servidora para Iranduba, por isso que estava lá, mas a base de atuação realmente foi Manaus. Segundo o presidente do DETRAN, tudo começou quando o órgão realizou mudanças no administrativo, ficando evidente muitas falhas, principalmente em primeiro emplacamento, transferência de propriedade e restrição tributária. Todos nós sabemos que Manaus tem a Zona Franca de Manaus, nós temos incentivos tributários para essa região e carros produzidos em outros estados vinham para o Amazonas, para Manaus especialmente, com essas isenções de ICMS e de alguns outros tributos federais. E a partir daí, essas pessoas envolvidas, despachantes, cooptando funcionários, estagiários, um ecossistema voltado para a prática desse tipo de crime, cooptando as pessoas com uma retribuição financeira, conseguia com que nós não fizéssemos a inserção da restrição tributária. Era, sim, uma prática simples, mas que repercutia de uma maneira muito grandiosa na arrecadação de tributos, não só aqui no Amazonas, mas como também lesava aquele estado de origem desses carros que já os remetia para a zona de livre comércio, para a Zona Franca, com a isenção de ICMS. A gente conseguiu reformular algumas práticas tecnológicas e imprimir segurança a esse processo. A restrição, ela era franqueada a um funcionário e que tinha o dever de fazê-lo, de colocar ali, digitar aquela informação. Hoje o sistema é todo automatizado, com o apoio da Cefaz nós fizemos isso, e hoje não é mais permitido, não é mais franqueado ao usuário fazer esse tipo de serviço e de realização de documentos. Então, eu digo que a possibilidade de fraude foi estancada, nós estancamos a sangria e agora, culminando com a operação exitosa de hoje, prendendo os responsáveis por isso, apreendendo documentação, e a gente vai chegar numa nova fase, tem muita documentação apreendida que nós procurávamos no DETRAN e não encontrávamos. E, curiosamente, parte dela foi encontrada em alguns alvos. Todo esse esquema fez com que a organização criminosa conseguisse dar um prejuízo aos cofres públicos de R$30 milhões em sonegação de impostos como ICMS, IPI e IPVA. Segundo o responsável pelas investigações, delegado titular da DERFV, Cícero Túlio, a quadrilha estava fraudando a emissão de certificado de registro de veículo, o CRLV, e o certificado de registro de licenciamento de veículo, o CRLV, que deviam circular exclusivamente na Zona Franca de Manaus,
mas estavam deixando o Estado sem o recolhimento de tributos. É uma investigação que durou aproximadamente 1 ano. Diversas fases de interceptação telefônica foram rodadas por parte da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Houve o repasse de algumas informações, de elementos de informações que subsidiaram a nossa investigação por parte da diretoria do Detran. Tivemos sucesso em identificar pelo menos 28 alvos. Durante o curso dessas investigações, trabalhamos com agentes infiltrados, inclusive nesse esquema criminoso, para que pudesse haver a coleta mais incisiva de dados que pudessem também propiciar uma investigação mais harmoniosa e célere, para que a gente pudesse ter efetividade na finalização dessa operação. E na data de hoje, com o apoio integrado aí de todo o sistema de segurança pública, a gente conseguiu retirar de circulação pelo menos 25 alvos, fazendo aí uma apreensão expressiva. Ainda segundo o delegado, os despachantes recebiam cerca de R$5 mil para fazerem parte do esquema. Normalmente, os despachantes recebiam algum tipo de benefício financeiro para que pudesse esquematizar toda essa operação criminosa. Os veículos eram adquiridos aqui na Zona Franca de Manaus mediante pagamentos inferiores aos pagamentos que são realizados no mercado a nível nacional. E, em razão disso, eles deveriam ter inseridos no seu CRV ou CRLV a informação de uma restrição tributária que impediria esse veículo de circular fora da Zona Franca de Manaus, justamente para fomentar aí a parte da economia e trazer recursos financeiros para o Estado. Ocorre que, com base nessa operação criminosa que era realizada pelo esquema, eles não inseriam essas informações nos documentos desses veículos e viabilizavam que esses veículos pudessem ser remetidos para outros estados da federação. A partir de então, alguns estados da federação, mediante até órgãos de fiscalização, tomaram conhecimento de que esses veículos estavam trafegando fora da Zona Franca de Manaus, sinalizaram ao Detran aqui, já existia uma investigação interna administrativa em razão dessa prática, e o doutor Rodrigo compartilhou essas informações com a gente da DRFV e conseguimos aí dar andamento nas investigações, aprofundando e identificando todas as pessoas que tinham envolvimento nesse esquema criminoso. Parte dos 25 presos na Operação Sanguessuga também ajudavam quadrilhas especializadas em roubos de veículos a esquentar os carros e motos roubadas na capital. Durante as investigações, a gente identificou que parte dessa quadrilha também acabava dando suporte para que quadrilhas que roubavam veículos acabassem esquentando esses veículos roubados e clonados com segunda via de documentos legítimos que eram emitidos por parte desses funcionários. E tudo isso acabou integrando também essa investigação. Mas o foco principal da investigação se refere aí a essa parte tributária da perda de recursos financeiros que foi suportada pelo Estado do Amazonas. O delegado da DERFV garantiu que haverá desdobramentos da Operação Sanguessuga, devido à grande quantidade de documentos apreendidos nesta quarta-feira, que serão compartilhados com a Polícia Federal. Existe o ânimo de haver um compartilhamento de provas com a Polícia Federal, haja vista que também incidem sobre esses veículos objeto da fraude aí, receitas que seriam destinadas à União e que deixaram de ser repassadas. Existe também um ânimo por parte do sistema de segurança pública no sentido de realizar a cobrança dos valores que deixaram de ser arrecadados em razão dessa fraude que foi aplicada por essa quadrilha. E agora nós vamos, como dito, desdobrar essas investigações para que a gente possa, em outras fases, complementar as investigações e fechar por completo aí essa investigação, retirando e fulminando essa organização criminosa aqui do Estado do Amazonas. Os membros da organização criminosa vão responder por 6 crimes diferentes: associação criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência, inserção de dados falsos em sistema de informação e crimes contra a ordem tributária.